Muito bem, então, mais uma vez aqui reunidos, queremos agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Temos mais duas pessoas aqui aguardando para entrar. Acho que é a Miriam. E hoje temos a satisfação de receber novamente a Silvia Ruela, lá de Seropédica, Rio de Janeiro. Ela vai falar um pouco aí da aonde é Seropédica, o que que tem Seropédica, e falar um pouco da sua participação no movimento espírita e o que ela está envolvida, e depois o tema que ela nos traz para essa noite. Fique à vontade, Silvia, que a espiritualidade te ampare. Muito obrigada, Raul. Então, boa noite a todos. Como o Raul mencionou, eu sou a Silvia, resido aqui em Seropédica já tem 3 décadas, né? Me casei, vim estudar, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e acabei ficando por aqui. E hoje a família também, né? Estudando, então os filhos já têm um filho formado, outro está estudando também, e a gente foi ficando, né? Eu sou mineira da cidade de Ubá, e é uma alegria estar aqui hoje, não é? Aqui em Seropédica, o movimento espírita ele é bem pequeno, né? No Rio de Janeiro, a maioria é protestante, são evangélicos, e a cidade de Seropédica, em torno de 70% são evangélicos. E a casa espírita aqui se chama Paulo de Tarso, Centro Espírita Paulo de Tarso, e ela tem uma característica interessante, né? Quando eu vim para cá, eu do movimento espírita mineiro, um movimento espírita bastante atuante, né? Então, muito acostumada, né? Evangelização, juventude, e a casa espíritas bastante grandes e cheias. E quando cheguei aqui, a casa espírita é bem pequenininha, mas de muito amor, né? E de um trabalho em que a gente recebe os passantes, né? Então, até eu me acostumar e não me apegar aos amigos que a gente fazia, né? Eu vendo vocês aqui do Centro Espírita Joana d'Arc, essa alegria, esse entusiasmo, né? Essa amizade, isso é muito gostoso. Então, aqui em Seropédica, a gente se habituou que as pessoas chegam, começam a frequentar a casa, se formam e vão embora. Mas isso é muito bacana, porque muitos depois foram fundar outras casas espíritas nas suas cidades natais, né? Então, isso também acaba fortalecendo o movimento. Eu também faço parte, conheci o Raul, né, no Café com o Evangelho Mundial, que é um programa que a gente começou a fazer online na pandemia, então, em maio de 2020, e diariamente. Então, de domingo a domingo, de 8 da manhã às 9 da noite, às 9 da manhã, a gente faz o Café com o Evangelho Mundial, onde a gente estuda as obras psicografadas por Chico Xavier. Então, a gente começou com bastante obras de Emmanuel, agora a gente está estudando o livro Coragem, né, que é de espíritos diversos, mas todos da lavra da psicografia de Chico. E conheci o Raul, então acho que a pandemia trouxe para a gente esse legado, né? E para mim é uma alegria estar com vocês. A gente está fisicamente distante, mas bem próximos, né? Aqui pelas telinhas e também pela nossa essência e pela nossa busca. Então, já falei da Casa Espírita, o que mais, Raul? O movimento aqui. Então vamos ao tema, né? Isso, eu lembrei que você era de Ubá, mas aí, assim, em seguida você já falou. Isso, o Bar, terra da manga e dos É, móveis. o Aloysio sempre fala, né? Terra da Mãe. Então vamos lá. Amigos, o tema que, quando o Raul me convidou, né, ele me convidou já e falou: Silvia, tem uma oportunidade de fazer um estudo para gente, pode ser um estudo que você já tenha feito, e eu fiz esse estudo recente que é Jesus, o pão da vida. Né? A gente tem uma preocupação bastante grande com a nossa saúde. Então, muitos de nós aqui, até no bate-papo aqui anterior à palestra, a gente vinha falando de alimentação vegana, de alimentação, né, vegetariana, e também daquilo que a gente usa para se nutrir, né? Então, nessa fala de Jesus, que está em João, no capítulo 6, versículo 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome jamais. Então, assim, bastante forte, bastante expressiva, né? E
Essa passagem a gente tirou de João, né? Então aqui fala de uma fome, né? E fala também, né, em crer, fala a própria fala de Jesus se colocando como pão da vida. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais nesse contexto, aqui é importante porque essa fala ela veio após um dos primeiros milagres, né, ditos milagres feitos por Jesus, que foi da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, vamos entender, né, em que momento Jesus disse isso e por quê. Então, essa multiplicação dos pães, ela se encontra referência bíblica, né, em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Então, aqui fala um pouco, né, para a gente de fé, mas também de compaixão, também de abundância. Então, vamos entender, né? Jesus, ele tinha recebido a notícia, né, da morte de João Batista. E ele procurou um lugar de descanso com os seus discípulos, né? Queria ficar um pouco num ambiente mais tranquilo, só que a multidão seguiu, né? E aí Jesus, tão amoroso, em vez de rejeitá-lo, né, ou falar, olha, agora eu estou aqui num momento muito particular, né, deixa eu ficar só, não. Jesus, em vez de rejeitar a multidão, ele teve o quê? Compaixão. E ele cuidou, ele tratou, ouviu, né? Cuidou dos enfermos. Então, e Mateus narra, né? Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Pensa, né? Imagina o quanto que eles não andaram procurando aquele Jesus que trazia uma mensagem consoladora, né? Porque nessa época ele já era conhecido pelos seus feitos, né? E aí o que que acontece? Então, naquele lugar, né, era um lugar deserto. E a multidão que seguiu, né, estava lá ouvindo ele, e já tinham caminhado bastante. Então, quando começa a cair a tarde, os discípulos sentem uma preocupação, né, e pedem: Senhor, este lugar é um lugar deserto e já está ficando tarde. Melhor mandar embora a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida. E aí Jesus responde: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: mas tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, né? Tem algumas citações que falam que isso foi doado por uma criança, por um menino. Então, Jesus pediu que eles trouxessem aqueles pães e os peixes, né? Traga-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Tem algumas referências que falam que foi em torno de 10.000 pessoas a 15.000 pessoas. Então, a gente já imagina, né, o tamanho desse milagre. Então, nisso, né, quando Jesus pede e multiplica e todos comem e se sentem saciados, né, a gente fica imaginando como que de 5 pães, né, e 2 peixes era humanamente insuficiente, né, para alimentar uma multidão, milhares de pessoas. E aí a gente começa a perceber, né, a postura de Jesus em relação a isso. Então, primeiro, quando ele pede para as pessoas se assentarem, colocando, né, que aquele momento era um momento especial, então a gente precisa se preparar para receber, né? E ele olha para o céu, mostrando essa conexão com Deus, né? Mostrando também que existe um ser maior que cuida da vida, né? Que comanda tudo, agradece ao Pai e parte os pães, né? Então isso mostra para a gente também assim bastante confiança em a proximidade de Jesus, essa conexão de Jesus com Deus, e então as pessoas se sentem alimentadas. Então, isso aqui foi o que precedeu, né, o momento em que Jesus fala que ele era o pão da vida. Então, como que isso ocorreu? Então, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que ali
não havia mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, né? E outros barquinhos também já tinham chegado lá em Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E quando eles encontram Jesus no outro lado do mar, eles falam: Rabi, quando que chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então disseram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois: mas que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu. Ah, não. Desculpa. Que operas tu? Nossos pais já comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Jesus, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Então, olha que interessante, né? Jesus traz recursos na sua fala, sempre de colocações, né, da vivência também do povo. E o que acontece com o pão? O pão era um alimento muito comum na mesa dos judeus, né? Então, é um alimento de fácil digestão, é um alimento de fácil encontrar, né? E buscando uma curiosidade sobre os pães, quem sabe aqui quando foi que surgiu o pão, gente? Eu não sabia disso. Deve ser por isso que ele é tão gostoso, né? Eu adoro pão. O pão surgiu há cerca de 14.400 anos. Então, mas como é que era esse pão? Não é o pãozinho que a gente tem hoje, né? Ele surgiu no sudoeste da Ásia, em regiões que hoje, né, englobam a Jordânia. E bem antes da agricultura. Povos nômades trituravam grãos selvagens, misturavam com água e assavam em pedras quentes. Então, tem também uma evolução desse pão, né? Então, imagina, um pão que é tipicamente de grãos triturados e assados, devia ser uma massa bastante dura, né? Algo bem duro. E aí, 12 mil anos atrás, na Mesopotâmia, né, com o início do cultivo de cereais, o pão passou a ser produzido de formas mais regular. E eram massas duras e secas. Mas, 7.000 anos antes de Cristo, no Egito, o pão evoluiu drasticamente. Por quê? Os egípcios descobriram o processo de fermentação acidental, resultando em massas macias e aeradas. Então, o pão é muito comum, é algo que é de uma alimentação comum a todos, né? Acessível a todos. Só que aqui a gente está trazendo essa conversa, né? E a gente pensa que, para que a gente se alimenta? A gente se alimenta em função de buscar saúde, de ser nutrido, né? De ter aí o corpo bem equipado, bem estruturado para dar conta das suas funções, né? Então, a alimentação seria assim, né? Só que hoje a gente sabe que a gente come daquilo que a gente gosta, daquilo que é a nossa preferência, né? Então, quando a gente fala de saúde, fala de alimentação, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma definição moderna de saúde que não é ausência de doença, né? Mas ele define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Então, esse conceito é um conceito mais amplo, que foi adotado em 1946 e revoluciona a forma como que a gente entende o quê? O ser humano. Então, a gente percebe que o ser humano não é só matéria.
Então, a gente tem aí pilares desse conceito, né, que é o pilar físico. É claro que para eu ter saúde, eu preciso do bom funcionamento do corpo, dos meus órgãos, né? Tudo tem que estar em equilíbrio, funcionando bem. Então, né, a gente fala, às vezes a gente se preocupa com órgãos vitais, né? Mas uma dor de dente, gente, atrapalha muito, né? Incomoda. Então, qualquer que seja a dor, em qualquer que seja o órgão, ou na parte mínima do corpo, aquilo incomoda. Então, na parte física, é esse equilíbrio, o bom funcionamento de tudo. Mas e na parte mental? O equilíbrio emocional e psicológico. E na parte social? A boa convivência em comunidade e as relações com as outras pessoas. Então, é aqui que entra muito dessa nutrição que Jesus vem falar para a gente, do que significa ele ser o pão da vida. Porque ele fala que ele vem matar uma fome, né, para sempre. Então, e a gente sabe que a fome do corpo físico, né, ela grita. Então, você come, daí umas 4, 5 horas, seu organismo está pedindo um pouco mais de combustível, né, para você exercer suas atividades. Então, mas essa fome que Jesus fala e que ele vem matar é a fome o quê? Espiritual, que tem a ver com essa saúde mental e também com a saúde social. Quando a gente fala de fome, né? A gente tem hoje vários tipos de fome. Claro, a fome que o organismo, né? Aquela fome a clássica, né? Que meu organismo precisa receber alimentos que a gente chama de fome fisiológica. Mas nós temos também, gente, aquela fome social, né? Qual que é a fome social? Por exemplo, está numa festa, eu fui para uma festa, eu nem estou sentindo fome, porque eu já comi em casa, mas eu estou vendo todo mundo reunido lá comendo, e opa, vai me dando aquele apetite novamente, porque eu estou ali compactuando daquele momento, né? A gente tem fomes específicas também. Nossa, estou com uma vontade de comer esse porco aí do festival, né? Essa carne de porco maravilhosa. Eu amo, tá, gente? Ou o churrasco do sul, né? Ou os chocolates lá de Gramado, enfim, uma fome específica, né? Meu filho, quando era pequeno, ele falava: mãe, eu tô com fome de, né? Eu tô com fome de biscoito, ou eu tô com sede de Coca-Cola, né? Então, a gente tem essas situações. E a gente tem também uma fome já identificada, que é uma fome emocional. E essa fome emocional, né, ela envolve em comer algo gostoso, mas ela vem às vezes para tapar um buraco que na realidade não é da fome física. Quantas vezes a gente está triste e a gente quer comer achando que aquela comida vai saciar aquela fome, aquela tristeza, ou eu estou com uma saudade, ou um ente querido que já partiu, né? Então, é essa fome aí que é uma fome emocional. Uma situação, eu estou nervosa e eu como, né? Então, Jesus vem falar para a gente, vem trazer, né, um roteiro para que a gente possa o quê? Se fortalecer, para que a gente se sinta perfeitamente nutrido para dar conta das nossas atividades e assim o quê? Ter mais repertório também, né, para vencer as dificuldades, né? Quando eu quero buscar, né? E eu falo que disso porque a gente se dedica muito, né? Hoje o que eu como está muito relacionado com a nossa saúde, né? E isso as pesquisas estão sempre avançando. Quantos alimentos que já fizeram muito bem, agora não fazem tão bem assim, né? Antes, vocês lembram do ovo? Nossa, o ovo é péssimo para a saúde, porque aumenta o colesterol. Aí as pesquisas já mostraram que o ovo é ótimo para a saúde. E a gente vai se atualizando, por quê? Quando eu quero um roteiro alimentar perfeito para o corpo físico, eu vou procurar quem? Um nutricionista, né? Eu vou, às vezes, no endocrinologista para ver se está tudo bem com o funcionamento. Está tudo bem, ele vai me indicar o quê? Um nutricionista. Aí o nutricionista chega para mim na consulta, vai fazendo, vai me conhecendo, vai fazendo perguntas, né? Vai percebendo o que é melhor, qual a melhor indicação para mim? Silvia, qual o momento que você sente fome, né? Qual o momento, o que você mais gosta de comer de manhã? E ele vai ajustando de acordo com as minhas necessidades, né? E aí o nutricionista é o profissional preparado para cuidar da alimentação que vai nutrir o quê?
o corpo físico, né? Então ele vai balancear, ele vai colocar os elementos, né? Olha, se você está com açúcar alto, então vamos diminuir esses legumes, essas frutas, vamos cortar o doce, né? Vamos então diminuir aí as massas, porque ela também vira carboidrato, carboidrato vira açúcar. Então ele vai me dar uma série de orientações. Então vocês imaginam que eu pago a consulta, vou lá esclarecer com o nutricionista, e aí adianta se eu chego em casa e eu volto a fazer tudo como eu fazia antes, né? Ou eu falo assim, e Deus me livre, me cortou tudo que eu gosto, eu vou continuar comendo aquilo que eu tenho vontade mesmo, né? Então, o que pode acontecer? Eu continuar doente, né? Ou eu ir perdendo a saúde. Por quê? Porque eu estou colocando para dentro coisas que eu gosto, mas não me fazem bem. Então, a gente vai ter que buscar o quê? Esse discernimento. Então, Jesus, ele vai trazer para mim um grande roteiro, né? Para que eu sinta, para que eu seja essa pessoa o quê? Nutrida. Então ele me oferece, ele como pão da vida, ele me oferece ali todos os elementos necessários para que eu possa estar bem nutrida e fortalecida, o quê? Espiritualmente. Então eu vou me equipar, né? E toda uma bagagem ali. Então, quando a gente começa a estudar, né, um pouco mais sobre Jesus, primeira coisa importante que ele trouxe para a gente, e foi revolucionário, foi entender um pouco mais que é Deus. Né? Por quê? Porque Deus, até então, ele era um senhor, né, dos exércitos, um Deus, uma fisionomia de um jeito tirano de ser, né, que punia, que, deixa eu ver, mandava, né, fogo, enfim. Um Deus que era horripilante, né? Imagina o Raul falando na aula de evangelização para as crianças, mostrar uma figura de um Deus assim, tão severo, tão, né, ali. Então, o que acontece? Jesus, ele traz para a gente, né, através da oração. Os discípulos, olhando para Jesus, percebiam que Jesus, às vezes, né, ia para uns lugares e ficava em oração, diferente do que os judeus praticavam. Por quê? Os judeus também sempre tiveram a cultura da oração. Tanto que eles oram, né, em vários momentos do dia. Mas como que eram feitas essas orações? Às vezes por repetição de palavras, né? E aí a gente ora de um jeito que totalmente maquinal. Eu não estou nem prestando atenção nas palavras que eu estou falando, né? E aí no Evangelho tem lá preces inteligíveis, né? A gente precisa prestar atenção nas palavras para ter entendimento para aquilo ressoar no coração. Então não adianta a gente ouvir um texto maravilhoso numa prece, eu não entendi bolhufas do que fulano falou, né? Ou numa língua morta, né? Vamos orar aqui agora em latim. Quem entende latim hoje? Então, aquela questão, Jesus veio trazendo através da oração do Pai Nosso e já muda toda a relação com Deus. Deus deixa de ser aquele tirano, aquele rei distante, e ele é o quê? Pai. E nessa de ser o nosso Pai, já nos colocamos todos como irmãos. Então, aqui já vem trazendo um nutriente importante na minha relação. Vocês lembram lá, quando a OMS define saúde, né? Então, tem essa questão emocional, é como eu me relaciono com o outro, também vai ter a ver com a minha saúde. Então, Jesus traz para a gente o conceito fraternal de uma irmandade. E Deus é um pai, e pai tem intimidade, né? Pai traz a vida, então pai está ali, né, relacionando com a gente de uma maneira íntima. E em vez de ser orações decoradas, né, com muito tamanho,
ou, né, Jesus falava, né, não seja como esses homens que oram, né, quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Mas quando orardes, o que ele recomendava? Entra para o seu quarto, né, e fechada a porta, a gente conversa com Deus. Como ele fez no ato de multiplicar os pães. Primeiro ele acalmou todo mundo, né? Quantas vezes na nossa casa, quando a gente era pequeno, né, os pais colocam, a gente fala, ó, hora da comida é hora de silêncio, né? Nada de conversa, nada de televisão, ó, vem cá, nada de assunto ruim nesse momento, né? É uma preparação. Então, Jesus traz para a gente, através da fé e através da oração, esse vínculo com Deus, que eu posso fazer a qualquer momento, que eu posso fazer quando eu tiver necessidade, que eu não preciso usar repetições, mas que eu tenho que o quê? Sentir aquilo que eu estou falando, né? Então, como que eu me alimento, né? Como que eu alimento a minha fé? Então, Jesus trouxe o Pai Nosso. E no Evangelho, né, lá no final tem as coletâneas, né? Então, os Espíritos colocam como uma prece mais completa, um exemplo, né, de uma prece completa, perfeita, porque ali a gente agradece, a gente louva, a gente pede, num só, né, numa só oração. Então, e essa questão de sermos o quê? Filhos de Deus, o que me traz o quê? Uma proximidade. Sempre que eu precisar, eu sei que eu posso contar com meu pai. Sempre que eu precisar, eu posso buscar, né? Outro ponto importante que Jesus vem falando para a gente, um outro grande nutriente para a nossa saúde espiritual, né? É manter uma fé robusta, uma fé forte, né? Com base o quê? Com base na verdade, com base em explicações que a gente consiga ter entendimento. E aqui, né, o Espiritismo acaba completando um pouco, ele como consolador prometido, ele vem esclarecer pontos que Jesus falou, mas que ficou obscuro. Então, quando Jesus coloca para a gente a questão do meu reino não é deste mundo, trazendo ali já para a gente daquela época uma noção de que existe algo além, né? Então, se o meu reino não é deste mundo, eu estou falando de um outro reino. Então, isso traz para mim também uma coragem para suportar as provas que eu estou passando, porque eu sei que tem data para acabar. Tá, né? Tá definido, porque se aqui no reino humano tem as injustiças, tem as incoerências, tem, né, situações desequilibradas de poder, né, de pessoas querendo se dar bem, né, à custa do sofrimento do outro. Então, tudo isso tem data para acabar. Então, essa é uma mensagem extremamente o quê? Consoladora. Quando eu penso também naquilo que me alimenta, né? Jesus veio falar do amor. Então, quando ele fala do amor, ele traz como base amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu vou pensar no outro como eu gostaria, né? Que fosse pensado em mim. Eu vou tratar o outro da maneira exata como eu gosto de ser tratada. E quando ele fala próximo, amplia totalmente o nosso ponto de vista, né? Então é interessante que o Silvio estava falando aí sobre alimentação no início, né? Então ele fala assim, a gente ainda come o próximo, né? Porque às vezes o boizinho, o porquinho, né? A galinha ainda é o nosso próximo, mas a gente já não é mais canibal, né? Então a gente já tem esse ponto aí de evolução. Mas isso é interessante porque o próximo aqui amplia muito. Aonde eu estiver, eu estarei próxima de pessoas, de alguém. Então, em definindo, não é um próximo que restringe, né? Eu vou amar aqueles que me amam também, eu vou amar aqueles que me tratam bem, eu vou amar aqueles que pensam como eu vou amar os da minha religião, eu vou amar os da minha família. Não, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa mensagem ele é altamente, né? Veio trazer para a gente o quê? Muita saúde. Saúde o quê? Espiritual. Então, no sentido
E outro ponto importante, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu também vou aprender a me amar. A reconhecer em mim espírito em evolução. E vou reconhecer em mim uma pessoa que falha, uma pessoa que tem defeitos, uma pessoa que está em processo de construção, assim como o meu próximo. Então, isso faz com que eu aumente um pouco mais a minha relação de quê? De indulgência, de beneficência, de caridade. Então, outro ponto fundamental da caridade. Né? E aí, Jesus traz para a gente conceitos importantes, né, nas conversas todas, porque às vezes a gente acha que caridade é a caridade de dar coisas, né? Dar coisas materiais. E aí tem um ponto lindo, que é quando Jesus estava sentado com os discípulos em frente ao gasofilácio, que era o local que as pessoas levavam as doações, e para o judeu fazer as doações era um preceito muito importante a ser seguido, né? Então chega ali uma senhora e deita 2 moedas no gasofilácio. E aí Jesus, vendo todas as doações, muitas doações, ele chama a atenção dos discípulos. Ó, tá vendo aquela senhora ali? Ela doou mais que todo mundo, porque ela doou daquilo que lhe faltava, né? E para deixar o entendimento mais claro ainda em relação a que tipo de caridade, né? No Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta: qual é o preceito de caridade? Como a entendia Jesus, né? Então é benevolência para com todo, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então aqui entra outro ponto fundamental para a gente ter muita saúde, né? E para a gente saciar a fome, que é a questão do perdão. Quantas vezes a gente cria doenças, né? E fica preso a situações tão difíceis porque a gente não consegue perdoar uma falta que foi cometida contra mim, né? E aí tem várias questões, né? Só aqui já dá uma palestra também, porque quando eu penso que eu erro bastante e que eu vou ter que merecer o perdão aí, né? E a indulgência dos meus companheiros para comigo, eu também dilato a minha visão e a minha percepção de que eu também preciso perdoar, porque a gente não convive num mundo de pessoas perfeitas, maravilhosas, anjos celestiais. Ainda não, né? O nosso planeta está caminhando para regeneração. A gente vai ter o arrefecimento do mal, mas ainda temos muitos pontos de atrito uns com os outros. Por quê? Porque a gente pensa diferente, porque às vezes a gente está muito agarrado ainda na animalidade, né? Então, quando a gente se sente atacado, a gente reage, né? E a gente ataca, e a gente quer agredir. Então, nesse ponto, né? O perdão, e aí é interessante que às vezes as pessoas falam assim: ó, o perdão é esquecimento total, né? E a gente sabe que não é bem isso. Mas é quando eu lembro do fato, mas o fato já não me magoa mais, já não me traz tristeza, né? Ou às vezes eu nem lembro de fato, né, da questão em si, mas não tem aquela cobrança. Por quê? Porque quando eu não perdoo, eu me vinculo àquele, né, aquele fato, aquela pessoa que me magoou, e aquele ressentimento, né? O que é a palavra ressentimento? É o ressentir. É como se eu voltasse no exato momento em que eu me sentia atacada e agredida. E aí, o que acontece com o nosso corpo nesse momento, né? Coração acelera, o cortisol aumenta, então, adrenalina, né? A raiva que eu sinto é como se eu voltasse lá naquele passado e ressentisse novamente. E aí chega um momento, né, que às vezes as histórias são tão pesadas, e a gente vê isso muito na biografia espírita, é que às vezes tem questões que levam gerações, reencarnações diversas para que a gente consiga perdoar, né? Imagina o quanto de peso se carregou durante muitas existências, né? E o mecanismo de Deus é tão sagrado, é tão sublime essa oportunidade da reencarnação, porque às vezes eu estou recebendo na minha casa, no meu lar, um irmão que eu tenho contas a acertar, né? Mas não vai ser mais olho por olho, dente por dente. A gente não precisa ficar brigando o resto da vida. Mas Deus coloca numa situação de irmão,
Que aí o irmão, ele vai me chatear, vai me perturbar, mas é meu irmão, né? Não sei vocês, mas eu sou de uma família muito grande, somos oito filhos, né? Ao todo seríamos 11, mas 3 não chegaram a nascer. E aí o que acontece? A gente brigava pra caramba em casa, mas se alguém da rua falasse, né? Todo mundo ia defender, ninguém deixava o outro apanhar. Então, a gente já vai o quê? Ajustando isso através da lei de amor. Então, a reencarnação é um fato também que vem, né, uma oportunidade para a gente o quê? Se reajustar e colocar as coisas em equilíbrio, né? Voltar a ter as relações ali equilibradas nesse sentido, aprender a perdoar, aprender a conviver. E a gente tem o quê? Emmanuel sempre fala disso na sua literatura. Estamos no cenário perfeito com as pessoas essenciais para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual. Então, o aqui e agora é a melhor oportunidade que eu tenho de aprender a fazer diferente, de corrigir erros, né, de retomar a minha caminhada, a minha ascensão. Tudo isso, gente, vai aumentar o quê? Vai aumentar em mim a esperança, né? A esperança de dias melhores, a esperança que através dessa mensagem de Jesus, que vem nutrir as almas, de que eu vou dar conta de situações e que a vida vai me trazer, né? Porque cada um de nós está vivenciando um roteiro aí necessário para o seu aperfeiçoamento. E aí, quando eu me sinto assim, fortalecida na fé, na oração, né? Eu tenho a noção da importância da caridade na minha vida, essa questão do amor e do respeito ao próximo, isso vai trazendo para mim, né, uma musculatura potente para dar conta de questões, né, que às vezes muitas pessoas no momento de fragilidade ou por pouco contato com a mensagem de Jesus, né, ou desconhecimento de uma mensagem assim, né, às vezes tem pessoas que fraquejam e buscam, né, uma fuga da vida ou não aguentam. Então, a gente percebe, assim como também a gente tem o cuidado, né, de se exercitar. Se eu quero desenvolver musculatura, né? O meu filho mais novo, ele está numa fase muito interessante, né? Ele tem 20 anos, está na universidade, e ele é muito magrelo, mas muito alto. Ele tem 1,90 m, quase 1,95 m. E muito magrinho, né? E aí ele começou a jogar vôlei. Mãe, agora eu tenho que me alimentar mais, mãe, porque eu quero ganhar musculatura. Então ele está se exercitando. Eu falei, nossa, que dedicado, né? Que você está. Então, que seja dedicado assim. Mas aí já está vendo resultado, né? Por quê? Está ali constantemente se exercitando. Então, como que a gente também vai ganhar essa musculatura espiritual? Exercitando. Então, assim como eu procuro um médico e ele me dá lá o roteiro, a receita, todas as orientações de como tomar a medicação, de como fazer o procedimento, né? Tudo que eu preciso fazer para sarar, a gente também tem esse roteiro, né? Agora, adianta se eu ganho a receita, eu consegui a consulta, ganho a receita e chego lá e eu não faço nada daquilo que eu preciso fazer, o que eu vou estar fazendo, né? Uma perda de tempo e de recursos importantes. Por quê? Tem uma outra recomendação de Jesus, né? Reconciliai com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter aqui, quanto tempo eu estarei junto daquela pessoa, né? E assim, quando eu tenho esse olhar em relação à vida, eu tenho uma valorização maior em relação ao tempo, né? Então, são coisas que, se a gente parar para pensar, quando se fala de morte, quando se fala de vida, quando se fala de tempo, gera muita reflexão. Por quê? O que eu quero para a minha vida? Eu quero para a minha vida ser uma pessoa mais espiritualizada, né? Eu já caminhei bastante, né? Se cada um fizer a reflexão, falar assim, onde você já caminhou, onde você percebe que já houve evolução? Olha, eu já não guardo raiva das pessoas. Um exemplo, tá? Eu já não guardo raiva das pessoas, né? Então, é mesmo? De ninguém, né? Não, o estranho que me faz mal, eu não guardo raiva nenhuma, né? Porque não tem relação com ele. Mas se é alguém querido que te magoou, aí você fala, mas fulano não podia fazer isso comigo de jeito nenhum,
né? Então, às vezes, quando a pessoa é um grande amor, ou você tem uma boa relação com a pessoa, e aí quando você sente o quê? Que a pessoa pisou na bola, aí às vezes a gente fica um pouco mais magoado, né? Porque não esperava aquilo ali. Mas o que acontece nesse roteiro? A gente precisa se exercitar. Porque não vai ser de primeira que a gente vai dar conta, né? De receber toda essa mensagem que o Evangelho tem e já sair praticando e já sentir o quê? Plenamente forte na fé, na coragem, no entusiasmo para enfrentar todas as coisas. Então, a gente oscila, né? A vida nossa é tipo lá aquele eletro, né? Cardiograma. Então, ela oscila bastante. Mas o que é importante? Não desistir. Então, assim como às vezes a gente escorrega um pouquinho e sai da dieta que a nutricionista deu, se a gente estivesse desviando desse roteiro, desse alimento sagrado que é os ensinos de Jesus, que a gente possa o quê? Voltar rapidamente. Olha, eu vou ter um tempo sim, que eu fiquei triste, eu fiquei na raiva, eu vibrei ali o mal, mas opa, eu volto, né? Opa, vamos usar quais recursos? Recurso da oração. Por quê? Isso, gente, é o que vai nutrir o espírito. Agora, tem hábitos nocivos que às vezes a gente carrega que faz, né, o quê? Detona também, né, com a nossa vida. Então, o ódio, o rancor, né, isso é o quê? É um momento de desnutrição, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem ali as recomendações para que a gente possa se nutrir com esse pão da vida, quando eu alimento o ódio, o rancor, a mágoa, eu estou definhando a minha musculatura espiritual, né? Quando às vezes eu estou muito apegada a críticas e julgamentos, né? Críticas e julgamentos é como se a gente tivesse focado o tempo todo o quê? Na parte ruim do companheiro, naquilo que me incomoda, né? Nos defeitos alheios. E eu vou alimentando o quê? Alimentado pelo orgulho e pela vaidade, eu me acho no direito de julgar, condenar, né? Criticar. Pensamentos negativos, né? Então, alimentar pensamentos negativos. Então, quando a gente sentir que os pensamentos estão levando a gente para lugares ruins, né? Que de baixa energia, abaixando o nosso padrão mental, nosso padrão vibratório, opa, deixa eu fazer uma coisa aqui importante. É importante olhar para aquele pensamento, para onde a mente está me levando, né? E buscar o quê? Equilibrar de novo. Então, eu começo fazendo isso, mudando a respiração, observando mais o pensamento. É como se eu pudesse observar de fora, né? Falar, opa, mas espera lá, isso aqui não faz parte da minha essência. Eu não tenho essa raiva toda, esse ódio todo. Por que eu estou pensando assim? Ou por que eu estou com um pensamento tão derrotista? Né? A vida não é cheia de oportunidades, então cadê minha fé? Então a gente mesmo começa a se perceber quando a gente está saindo daquela nossa dieta que vai trazer crescimento espiritual para a gente. Né? Quando eu deixo vazão ao quê? Ao egoísmo, ou a indiferença em relação à dor do próximo. Ah, é tudo para mim. Ah, se aqui na minha casa tem comida, né? Vou pegar um exemplo da pandemia, né? Ah, gente, ó, tem que abastecer. Gente, tem gente que tem rolo de papel higiênico até hoje, né? Comprado em 2020. O arroz estragou, deu bicho. Olha que ignorância, né? Então, medo da falta, né? Medo da escassez, a gente nem lembra do próximo. E aí a gente tem exemplos maravilhosos, né? De pessoas que multiplicaram também, que chegaram lá com a sua doação dos seus pães e dos seus peixes, né? E trouxeram luz para a gente. Então, tem uma parte, uma mensagem do Chico, né? Que ele fala que ele, escolhendo lá na mercearia os legumes, ele sempre pegava legumes podres também, né? Aí o amigo dele falou: ai, Chico, mas você está escolhendo aí, você está pegando os estragados? Ele falou: não, meu filho, que se eu escolher todos os bons, quem vem depois de mim só vai ter os ruins, né? Então, olha que pensamento maravilhoso, né? Não egoísta. E aí, gente, para a gente abrir aqui para a nossa conversa em grupo, tem uma parte muito importante também dessa mensagem, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes. É onde Jesus convida que a gente mostre qual é a nossa parte. Vocês acham que ele
como governador do nosso orbe, não poderia saciar a fome, né? Só através de uma oração, gente, né? Ó, todo mundo aqui vai estar abençoado e amparado e pronto, né? E a fome cessa, né? Ele tem poder para isso. Mas o que, que ele fez? Ele pede a participação nossa. Então ele fala assim: o que, que tendes, né? Então, aí as pessoas falam: ah, a gente só tem aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Bem pouquinho que a gente tem. E às vezes na vida, a gente acha que a gente é bem pouco. O que a gente tem é pouco. Mas foi com esse pouco que Jesus multiplicou. Então, significa aqui que a gente precisa participar. Se nós já estamos nutridos, né, um pouco mais nutridos pela essa palavra de amor, pela essa mensagem de vida que é o Evangelho de Jesus, a sua vivência, a sua experiência, tudo isso que a gente estuda, por que não colaborar com a criação e também ser aí alguém que oferece, né, esses pães? E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão. Quais são os meus 5 pães e os meus 2 peixes? O que, que eu tenho que eu já posso doar? O que, que eu tenho que eu já posso fazer? E a vida é tão maravilhosa. E quando ela coloca a gente na situação de pai e mãe, né? Eu falo que a maternidade foi para mim e é para mim até hoje, né, uma universidade. E a gente aprende a ser pai e mãe sendo, né? Eu sei que aqui deve ter muitos papais, muitas mamães, e o meu primeiro filho eu tive com 23 anos, né? Eu tenho 51, ele tem 28 hoje. E eu falo com ele: filho, sempre eu peço, falo: filho, me perdoa, porque você sabe que eu errei muito com você, né? Mas querendo acertar. Mas tem coisas que a gente vai fazendo e vai acertando, né? A tal da musculatura lá que a gente vai praticando e vai desenvolvendo um pouco mais. Eu acho que a maternidade é assim. Mas existe uma maneira que a gente possa nutrir, né, desde pequenino, as nossas crianças? O que, que a gente pode fazer pelas nossas crianças, né? Porque, vou pegar do ponto de vista material. Às vezes, os nossos hábitos alimentares, eles são construídos na nossa infância. Então, por exemplo, eu tenho, né, comidas que você fala assim: meu Deus, é sério? É sério, gente. Quando eu fico muito cabisbaixa, muito tristinha, sabe o que me dá vontade de comer? Biscoito com leite. De onde vem isso, né? Lá da infância. Era uma coisa que me davam, né? E eu lembro que eu lembro dessa imagem assim, muito nítida, né? Eu sempre gostei muito de leite. E aí, no final do copo, assim, era um tanto de açúcar que ficava, né? No final. Fala, gente, que uma deseducação alimentar, né? Então, mas, né, na época era o conhecimento que as pessoas tinham, né? E eu lembro que meu pai falava: come tudo, porque tem que comer bem, né? E aí o mineiro lá era muita comida, era muita fartura e tinha que comer muito para ficar bem, né? E dava remedinho para a gente desenvolver o apetite, né? Eu não sei quem vocês aí, mas eu tomei muito biotônico Fontoura na vida. Então hoje eu sou bem fortinha, graças a essa nutrição que eu recebi lá na infância, né? Então são hábitos que a gente vai tendo, né? E depois, quando chega na fase adulta, como é difícil livrar do doce. Eu fui acostumada a tomar aquele leitinho, né? Mas hoje eu tenho que ter consciência do que me faz bem. Por quê? Prazer, né, não está ligado com coisas boas, não. Tem muita coisa que você gosta e que te faz muito mal, né? E isso a gente vai fazer com outras reflexões. Mas é muito importante a gente começar a nutrir as nossas crianças, né? Então, a gente tem as aulinhas de evangelização na casa espírita, mas antes disso, né? Papai e a mamãe descobriu que está esperando um bebê, já pode começar o quê? A evangelizar desde o útero, né? Então, hoje tem estudos sobre isso, né? Mas é uma conversa, né? Está mentalizando e percebendo, educando aquele espírito desde o momento da aproximação dele para uma nova encarnação. Mas na aula de evangelização infantil, é onde a gente vai plantar pequenas sementes e valiosas sementes. Por quê? Porque depois ele pode ter uma fase da adolescência, né? Um pouco mais desgarrado de coisas espirituais, né? Tá descobrindo o mundo e vai. Só que a base foi feita, porque as sementes foram plantadas no momento certo.
Então, nutrir as nossas crianças, né? Deixar que essas nossas crianças, a gente ofereça o quê? A melhor alimentação possível. Se a mamãe e o papai têm todo o cuidado de levar o bebezinho, saber o que, que pode comer, o que, que não pode, o que, que pode dar, o que, que pode fazer, imagina se a gente pode abrir mão de levá-los para que eles possam receber o pão da vida desde a infância, né? Então, boas conversas, assuntos e temáticos relacionados à comunidade, a como se comportar, né? A ajudar e a colaborar nas questões da casa. Então, são muitos temas para que a gente possa desenvolver esse valor cristão nas nossas crianças e também de seres humanos, né? Então, a criança ela tem uma essência muito muito pura, muito bela. Mas o que, que acontece? Às vezes é na vida ali familiar é que vem o quê? Os preconceitos, né? Ela começa a perceber coisas que papai e mamãe faz. Por quê? É aquela passagem verdadeira, né? Que a criança ela é educada pelo exemplo. Ela não vai guardar as palavras, mas ela vai prestar atenção no exemplo. Eu lembrei de uma pessoa, né, que fez uma palestra aqui uma vez, e ela falando que no centro ela falou, estava palestrando e ela falava assim: olha, nem tudo é no tempo que a gente quer, a gente tem que aprender a entender o tempo de Deus, né? As coisas vêm certas na hora certa. Às vezes a gente está querendo determinada coisa e não é o momento, né? E aí passa uns dias, ela vai corrigir a filha, ela fala: menina, tem que vir guardar aqui agora esses brinquedos. A menina: mamãe, nem tudo é no tempo que você quer, às vezes é o tempo de Deus, né? Então ela falou, danadinha, né? Tava prestando atenção na palestra. E aí, gente, pensando aí no que a gente pode oferecer de pães e peixes, né? Para que Jesus possa fazer milagres maravilhosos, não só na nossa vida, mas em todos, eu vou recorrer aqui às palavras é, ditas por São Francisco de Assis, né? Que ele faz uma recomendação para a gente. Pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Então, que a gente possa, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, mostrar, né? Tudo que a gente já vem aprendendo de bom no estudo do Evangelho, tendo Jesus como referência sempre, né? O nosso roteiro, modelo e guia para as nossas atitudes, né? E lembrando que quanto mais a gente beber dessa fonte, né, que são as palavras de vida eterna, por isso que a gente não vai ter sede nem fome nunca mais desenvolvido espiritualmente, para tudo que a gente tiver que passar, nós estaremos muito mais fortalecidos, muito mais saudáveis, né? Então era isso, Raul e amigos. Ok, muito obrigado, Silvia. Excelente aí a tua exposição e com certeza vai nos levar a muitas reflexões, né, a partir de todo esse rico material que você nos trouxe. E agora, então, vamos pedir a colaboração aí dos colegas, quem quiser se manifestar, daí pode fazer perguntas para a Silvia, pode fazer alguma colocação aí que desejar. Antes, Silvia, eu aqui estava escrevendo e não consegui ouvir essa frase que você citou, pregue sempre o evangelho, se necessário, use palavras, é de quem mesmo? São Francisco de Assis. Pelo menos Ah, é atribuída a ele, né? Pregue sim, sempre o sim. evangelho, se necessário, Ah, use palavras. ok, obrigado. Ô Silvia, boa noite, tudo bem? Muito boa Oi, palestra, Xará! parabéns, parabéns mesmo, Xará. Não, eu estava lembrando aqui, Silvia, que esse capítulo ele é muito comentado na igreja, né, principalmente no catolicismo, que ele é um dos fundamentos da instituição de um sacramento católico, que é a Eucaristia, né? Então, nesse capítulo, né, tá um pouco mais à frente do que tu estavas lendo, tá lá. Quem comer a minha carne, beber do meu sangue, viverá a vida eterna e tal. E eu penso assim, eu me lembro assim de tudo que tu mencionou aí sobre alimentação,
O alimento, e nós estávamos falando, né, do primitivismo e das nossas eras anteriores, ancestrais, o alimento ele sempre esteve, vamos dizer assim, relacionado, né, com a conquista, com a sedução, muitas espécies, inclusive a humana, né, vai tentar um dia antes reservar um restaurante no Dia dos Namorados, né? Para o Dia dos Namorados para ver o que que tu consegue, né? Porque realmente o alimento, uma jantinha para minha esposa, para meu marido, uma coisa com velas, sempre a gente relacionou a alimentação com essa questão da sedução, da paixão, da união, ou seja, do amor no sentido mais figurado, carnal do termo, né? Ou seja, não esse amor desinteressado do qual Jesus dizia que era o pão da vida, ou que o João mesmo dizia, Deus é amor, né? Não é esse amor, mas, enfim, mas aí o que que a igreja justamente ela concretiza, sem querer criticar, né? Mas ela concretiza como um dos sacramentos, ou seja, os sacramentos são práticas, são ritos que o fiel, o crédulo lá, o frequentador, ele tem que se desincumbir daquilo, tem que praticar para poder se religar ou seja, se salvar, né? Então, essa ideia da alimentação é uma das que então permeia essa ideia da salvação, mas não no sentido que tu falou, né? E sim no sentido lá da hóstia, do vinho e tal, que é na missa, né? Da Eucaristia, que representa o corpo e o sangue de Jesus, e na verdade a mensagem era toda espiritual, como tu mesmo disseste, né? Como tu falaste aqui, que era só uma figuração, que Jesus é o pão da vida, na verdade, no sentido da sua mensagem, do amor mesmo, né? Que ele traz para nós. E a igreja trouxe por uma questão muito material a ideia é muito palpável a ideia de religar, a ideia de ter esse pão e esse corpo e esse sangue de Cristo, né? Então, era só para lembrar isso foi concretizado na prática, né, de outras religiões como algo material mesmo, não esse sentido abstrato, imaterial, subjetivo que tu colocaste como sendo o pão de Jesus, o pão da vida, né? Obrigada, Silvia. E aí, quem Boa. mais gostaria? Oi, fala, Tirol. Oi, Silvia, parabéns. Essas palavras foram muito bem colocadas, né? E quando você estava falando em relação dos pais aos filhos, dos pais aos netos, enfim, eu acho que a nossa melhor doação, como você falou, é o nosso exemplo. E nas pequenas atitudes, né? Eu sou professora, né? Então, às vezes, eu trabalhava com um videozinho que tem, era o pai e a criança. Por exemplo, o pai andava, cuspia, a criança cuspia junto. O pai chegava e xingava a pessoa que passava, a criança também xingava, né? E assim, tanto esse tipo de comportamento leva a criança já numa formação que ela vai ser desencadeada no futuro, né? Ela vai se mostrar isso no futuro, né? Então, o exemplo, o nosso comportamento, as nossas atitudes, eu acho que é a melhor doação que a gente pode dar até para os outros que convivem com a gente, para os nossos filhos, né? Para os nossos amigos, para os nossos familiares, né? Eu acho esse tipo de pão muito importante. É isso, parabéns. Eu acho perfeito, porque isso aí representa bem aquela pergunta, né? Que tendes, né? E tens, Então, quando a que gente tens. apresenta, quando a gente dá o nosso exemplo, é como se a gente estivesse apresentando ali o pão e o peixe, né? Exatamente. Que E a você me gente fez vai. lembrar também, Agiró, de uma piadinha, né? Que diz que a mamãe caranguejo estava ensinando o filho a andar, né? E o caranguejinho anda de lado, né? Aí ela Isso. falava, meu filho, é para frente que se anda. Aí ele falou, mamãe, me mostra então como faz. Porque é bem isso, né? Não dá, né? Não dá. É isso. Obrigada, viu?
Ô, gente, eu não sei quando vocês se reúnem presencialmente, não, mas o ambiente é tão gostoso, Raul, né? De todos aqui na janelinha, dá vontade de estar com vocês aí presencialmente, viu? Então, é um ambiente bem gostoso. Se é gostoso assim, eu fico imaginando, né? Isso aí efusivamente Uhum. juntinho, né? Os abraços, as brincadeiras, muito bom, muito bom. É Oi, o nosso. Silvia. Fala, Alex. Pode falar, Raul. Mas, Silvia, a gente gosta bastante de fazer festa aqui. Falou em festa, o pessoal já vai se organizando. E tem sessão Falando nisso, tem que e organizar a próxima festa. tem sessão de desmaterialização, né, Alessandra? É, isso. A gente pega o porco do Cadore, aqueles porquinhos do Cadore e tudo, levar, tudo vem pra festa, gente. Nossa, nem fala, que eu só olhei a foto. Eu queria, vai falar, Alessandra? Senão eu vou fazer uma colocação. Eu só queria fazer uma contribuição, que ela falou. Eu tenho uma filha adolescente, né? Que já foi uma evangelizanda pelo Raul também. Então, eu vejo e hoje eu vejo que várias pessoas contribuem para a caminhada dela espiritual, e isso eu acho muito legal. Não é só o pai e a mãe, sabe? Ela participa de vários grupos e nesses grupos ela é estimulada. Isso eu acho assim, eu tive essa percepção assim, sabe? Que tipo, e ela adora isso. Ela adora estar junto com as pessoas e aprender. Então, e ela desde pequena está envolvida, né? ah, com a parte dessa, assim, junto com as pessoas, né? E estudando também. Então, era isso que eu queria te falar, que é muito legal e eu, né, presencio isso sempre e quero que ela continue indo muito longe também nessa caminhada. Não, sabe, Silvia, eu achei muito interessante aquela tua colocação que em algumas versões desse ensino da multiplicação referia-se a uma criança, né? Eu vim aqui na Bíblia de Jerusalém e realmente aqui é interessante que o Simão Pedro, né? Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, foi André que disse para Jesus: ah, ah, é, aqui há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas, né? Tem nessa versão da Bíblia de Jerusalém, tem essa versão. E sabe, Silvia, eu fiquei refletindo sobre a tua questão final, né? Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu passei por isso muitas vezes, nesses dilemas que muitas vezes a gente não se entrega ao trabalho, porque as pessoas não se entregam ao trabalho, as pessoas muitas vezes não consolidam as suas iniciativas de ajudar, porque elas esperam grandes coisas, elas esperam grandes tarefas, elas ficam se preparando. Muitas vezes tem gente que está se preparando para as grandes tarefas, né? E o processo justamente começa pelas pequenas coisas, né? Então eu costumava brincar lá desde a juventude, eu brincava, fazia colocações, olha, gente, vocês querem se preparar para as grandes coisas, vocês primeiro têm que adquirir o hábito, por exemplo, de escovar os dentes todas as manhãs, todos os dias. Ou outros hábitos pequeninos, né? Que são esses que vão consolidar depois te preparar para os grandes hábitos. Então, é aquilo que tu estavas falando, que eu achei excelente a tua colocação. Quantos pães, quantos peixinhos tu pode dar? Não é muito, né? Porque foi uma criança, olha só que a simbologia disso, né? Foi uma criança que foi lá e contribuiu com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Quer dizer, olha a mensagem que está aí subjetiva, né? Subliminar aí, né? A gente muitas vezes não contribui porque acha que não tem capacidade, que tem muito pouco a dar, e na verdade a gente tem que dar o que a gente pode, o que a gente consegue, com humildade, sem ficar imaginando assim, mas os outros vão pensar o quê? Eu só estou dando esse pouquinho, né? Não é nem que no sentido material, às vezes, por exemplo, aqui na nossa conversa mesmo, né? A gente sempre diz aqui que existem tantos espíritos aqui que estão nos assistindo, sedentos por ensinamentos,
uma contribuição mesmo da nossa vida pessoal pode iluminar espíritos que estão querendo rumo nas suas jornadas, né? Então, às vezes, são as coisas pequenas mesmo que depois vão criar as grandes, né? Então, foi muito bom esse teu questionamento, foi muito legal, ficou bem uma reflexão excelente. Quantos pãezinhos nós temos, quantos peixinhos nós temos para contribuir, né? É verdade. Com o trabalho. E, Silvio, uma coisa bacana, né? É, grandes tarefas, grandes responsabilidades. Então, às vezes, a gente vai começar pequenininho para ir se fortalecendo, né? Porque do mesmo jeito que a tarefa é grande, e assim, grande em que sentido? Às vezes no sentido do peso, da responsabilidade, e às vezes a gente pode fraquejar, né? Então a gente vai se preparando com aquelas pequenas, mas as pequenas são muito valorosas também, que aqui a gente não fala de, né? Valor tem todas. Então é importante na casa espírita, por exemplo, né? Quem entrega a mensagem, quem dá o sorriso de seja bem-vindo, quem recebe na porta, quem aplica o passe, quem faz a palestra, cada um tem uma função super importante, né? Deixa um de fazer. Falou, meu Deus, a moça que bota água lá não veio hoje, né? Aí já fica perdido porque cadê o fulano, né? Cadê a pessoa dali? Então, é muito importante isso, né? E saber que valor tem em todos, né? Desde o pequenininho até o grandão, né? Mais alguém aí queira contribuir? Um outro ponto que eu achei muito importante, Silvia, ali, quando você lembrou que devemos observar os nossos pensamentos, né? E isso é algo que eu me cobro muito quando esqueço, né? De repente já estou viajando lá, pensando um monte de coisas que pode acontecer, que de negativo, é, preocupante, algo que vai me incomodar, tal, mas tudo no campo da hipótese, tudo que normalmente não acontece nada daquilo. Então, o quanto eu perdi, o quanto desgaste mental, e se eu tivesse parado para observar o início desse processo, eu já teria barrado, né? Então, vamos pensar, para que que eu estou assim tão nervoso? Para que eu estou sentindo raiva? Não é o correto, né? Eu não tenho que ir por esse caminho. Então, vamos, como você falou, vamos respirar, vamos olhar a natureza, vamos pensar uma coisa positiva e seguir, então, uma outra rota. Então, isso é algo que eu ainda tenho que aprender. Ainda estou patinando nessa parte. Quando vejo, já estou lá na frente, aí tem que fazer a volta e percorrer quilômetros para me achar ali no caminho correto. É a outra rodovia. Eu sempre falo que todos nós tínhamos que ter tatuado uma frase, vigiar e orar, sabe? Vigiar e orar, porque a gente tinha que estar antenado o tempo todo. É verdade? Todos nós temos que nos vigiar o tempo todo e orar, porque isso que você falou, Raul, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando a gente vai ver, a nossa cabeça já está desse tamanho, o nosso pensamento já está desse tamanho, e se a gente tivesse parado, como você falou, se a gente tivesse vigiado os nossos pensamentos, a gente teria orado, falado, vamos parar, vamos pensar, seguir em frente. É isso. É interessante essa questão que o Raul colocou e a Giró, né? Nossa, essa mensagem, ô Silvia, ela foi mais ou menos, ela foi ali à altura, mais ou menos, Jesus já estava pregando há um ano, né? Foi depois do primeiro ano da pregação, um pouquinho mais para frente ali a multiplicação dos pães, né? E era um ano e pouquinho já de pregação. Então, a gente observa o seguinte, que os discípulos estavam incrédulos, né, em relação à questão de alimentar a população. Estavam incrédulos.
E os discípulos, a gente lembra, né, nas passagens de Jesus, que eles ficavam, às vezes, atônitos, assim, ficavam deslumbrados com as curas de Jesus, com os milagres, com os prodígios. E interessante que em menos de 2 anos, gente, nós estamos falando em menos de 2 anos, eles eram pessoas do povo, eram pessoas com seus problemas, eram pessoas com suas limitações, talvez não pessoas diferentes de nós, né? Em termos evolutivos, não tô querendo também, né, colocar o nosso patamar muito acima, né? Mas, enfim, só jogando como uma questão figurativa. E 2 anos depois, como a gente está estudando, né, a Giró, Raul, a gente está estudando, para quem está acompanhando os Atos dos Apóstolos lá, a discussão, 2 anos depois eles estavam começando a curar, inclusive semana que vem a nossa discussão sobre curas, né? Então, dos discípulos, eles começam a curar. Então, assim, a gente fica pensando que foi só uma virada de chave, foi só eles se convencerem, foi só a convicção interna de que tudo aquilo que Jesus dizia era verdade, era uma realidade. Eles passarem a ter fé, como falou a Giró, né? A vigilância e a oração para eles se tornarem convictos daquilo ali, da possibilidade daquilo, né? Então, a gente tem essa série de, essa série de fatos que se desencadeiam depois do desencarne de Jesus na cruz, e que é depois daquilo ali que os caras viram a chave e veem que é com eles, é na mão deles que está, e eles se convencem, e vejam, são 2 anos depois de eles estarem ali incrédulos, como é que vai alimentar todo mundo? Ou então, nós não conseguimos retirar demônios dos indivíduos endemoniados, como é que nós não conseguimos? Quer dizer, eram incrédulos, pessoas que não tinham consciência dos seus próprios poderes, assim como nós fazemos, né? A gente acha que nunca a gente vai ter peixe demais e pão demais para alimentar os outros, né? Mais ou menos nesse sentido. Mais alguém que queira contribuir? Ah, eu quero mandar aquele coraçãozinho lá. Quem é que tá mandando coraçãozinho? A Sônia? Ô, Sônia, onde A é que manda o Silvia, a coração? Quem Silvia é que tá mandando coraçãozinho? é a É a Silvia. Silvia, né? Aqui Ah, é a Silvia. nas Ela sabe, reações. É no aqui no React ali? grupo a Vamos gente É, ver. sabe. é. Ah, pô, agora eu vou mandar um Ó, coraçãozinho também, olha ali, ó. ó, vou Ah, dar risada agora. Ah, boa, isso boa. aí. Uhum. É no presencial, Silvia, o nosso último foi a visita a uma instituição de idosos, então a gente marcou para o sábado. O pessoal já na sexta-feira já alugou uma casa, já vieram aqui na Serra, né, para passar um frio, era um fim de semana bem frio. Ah, ficaram sábado, sexta, sábado, domingo. Aí teve mais confraternização do que a visita à instituição. Mas foi muito Ô, legal, lá na Raul, visita também foi ô, bem Raul, que seja envolvente. dito que foi tudo nesse período para a gente fazer, tomar chá, sopa, tudo em jejum, tudo assim, é coisa muito tranquila, né? Tudo penitências. Mas o vinho também faz parte aí do, Ah, do tá, tinha vinho cristianismo mesmo, tinha churrasco. primitivo. É. E lá na instituição também houve várias atividades, né, que também voltadas aí à confraternização. Isso. Que bacana, gente. Parabéns. Muito lindo. Bem, turma, nosso tempo aí está se esgotando. A Silvia, depois do encerramento aqui da gravação, nós temos uns minutinhos de irradiação, né? Mas você fica à vontade, se você não tiver outro compromisso, tal. Depois, o vídeo aqui fica gravado e eu te passo o link lá do YouTube, tá? Então, vamos agradecer mais uma vez aí a presença da Silvia, que nos trouxe essa linda mensagem, que ela continue tão bem divulgando assim a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Agradecemos aos bons espíritos, agradecemos ao Mestre e a Deus, esse Pai maravilhoso que
nos oferece tanto, que possamos aproveitar de todo esse manancial para o nosso aprendizado e levando os poucos pães, os poucos peixes que temos a oferecer aos nossos irmãos necessitados. Em teu nome, Senhor, encerramos o estudo desta noite.